Por que artista e não músico? Salve galera, eu sou o Dorf e aqui nesse canal eu compartilho com vocês dicas e experiências de como ser um artista da noite. Mas por que eu uso a palavra artista e não músico, sendo que tudo que eu falo aqui é sobre música? É isso que você vai entender no vídeo de hoje. Vamos lá, começando. Por que artista e não músico? Eu vou pedir uma licença poética, ou melhor, vou utilizar uma metáfora para falar aqui para vocês o porquê que eu uso a palavra artista. Eu acredito que artista, ele não depende muito do conhecimento, é uma coisa que está dentro de você. Talvez você possa nascer com ela, mas pode ser treinável também. Eu acredito que eu nasci artista e eu acredito que, assim como eu, muitas pessoas também nasceram. Agora, na metáfora que eu vou utilizar, eu vou tentar pegar o ramo da construção, certo? Uma pessoa pode ter um talento, ele pode ser um pedreiro, que ele tem um talento tão grande que você talvez já tenha visto, eu já vi isso acontecer, e as pessoas olham o trabalho dele e falam assim, meu Deus, esse cara não é um pedreiro, ele é um artista. E aí, ele é um artista ou não? Na minha visão, sim, ele é. Ele é uma pessoa que ele vai além da prática de construir uma casa. Ele expressa o que está dentro dele naquilo que ele está fazendo. Diferente de um engenheiro, que normalmente, se você pegar um engenheiro, ele vai ser muito bom naquilo que ele faz devido ao estudo que ele tem. Não quer dizer que ele é capaz de criar algo, fazer algo diferente, que vai inovar, mexer com a cabeça das pessoas e as pessoas vão olhar e falar, esse cara é um artista. Então você entende? A diferença para mim de artista e músico seria essa. Para mim, a música é uma coisa que você estuda, entende os conceitos, né? Entende toda a parte teórica, mas você entende tudo sobre como os acordes se formam, como as notas têm que encaixar, o que está dentro de um tom, o que não pode sair, todas as escalas, e a partir de todo esse conhecimento você consegue desenvolver músicas, você consegue tocar qualquer música e você consegue entender por que a música é daquele jeito ou por que ela se comporta daquela forma. Você consegue entender o sentimento dela, entre outras coisas. Isso não quer dizer que esse cara, esse músico estudado, ele consegue tocar as pessoas, mexer com os sentimentos dela quando ele faz a música, quando ele cria, quando ele compõe, quando ele desenvolve. Essa é a diferença para mim. Então o artista, ele pode pegar tanto para fazer uma música, quanto para interpretar uma música que é de alguém, ele pode expressar de uma maneira única que as pessoas se conectem com ele, se conectem com a arte dele. Eu vou dar um exemplo aqui no Brasil, que eu me lembre, Cássia Eller. Era uma artista, mas não tocava as músicas dela. Ela interpretava as músicas dos outros. Muitas pessoas diziam que o que ela pegava dos outros para tocar ficava muito melhor, e muitas pessoas já mandavam as músicas direto para ela porque sabiam que ela ia arrebentar. Então, é por isso que eu uso o termo artista e não músico. Mas então, só o artista pode ser bem-sucedido? Então, toda vez que você vê um músico que é bem-sucedido, ele necessariamente é um artista? Bom, eu não sei dizer ao certo, mas eu posso passar a minha visão. Existem músicos como Eloy Casagrande, Aquiles Priesters, que são dois grandes bateristas, que eu acredito que o trabalho deles consistente é a questão de saber como trabalhar uma carreira, de entender como funciona no mercado. Então eles são muito competentes, muito técnicos, e aí eles acabam conseguindo se destacar nesse meio. Para saber, na minha visão, se eles são artistas ou não, eu teria que analisar outros tipos de trabalho, não só o que eles fazem com a bateria, possivelmente por trás de um trabalho que alguém está apresentando para ele e pedindo para ele compor aquela rítmica atrás. É claro que isso muda, impacta no trabalho, muitas vezes fica muito melhor. Eu posso falar mais consistentemente do Eloy Casagrande quando tocou no Glória. O fato dele entrar mudou muito a banda, ela ficou muito mais pesada, ela ficou muito mais consistente. Só que as músicas continuavam a mesma coisa e elas continuaram tocando as pessoas do mesmo jeito. Nada mudou. Então a arte, ela já existia ali. Mas eu quis usar esse exemplo
só para poder dizer para vocês que eu sim acredito que você vai poder ser muito bem sucedido dentro da música, mesmo não sendo um artista. Lembrando que o foco aqui desse canal é o artista. Mas então agora vamos focar no artista em si. O artista em si, ele é sempre empresário, ele sempre consegue se projetar, então ele chega, cara, se você é um artista, então você tá feito? Não, não é bem por aí, né? O artista, ele é aquele cara que sabe expressar a arte dele. E nem sempre, eu acredito que talvez quase nunca, ele saiba como levar isso até as pessoas. E muitas vezes ele nem aceita expressar essa arte dele em qualquer lugar. É óbvio que ele quer que a arte dele seja reconhecida, mas o que ele sente, o que ele tem como verdade, normalmente para ele vai falar mais alto do que qualquer proposta que ele tiver para ir para qualquer outro lugar. Mas então, o que eu quero dizer é que não é porque é artista que está garantido que vai dar certo. Normalmente, os grandes artistas, eles têm uma grande equipe por trás, de empresários, de produtores, que trabalham para que a arte dele chegue até as pessoas e as pessoas possam consumir isso e ele ter uma grande relevância. Então, se você é um artista e quer ingressar no mundo da música, você precisa começar a aprender a como trabalhar sua arte dentro do mercado para que você possa começar a entregar ela para as pessoas. Eu mesmo conheço artistas que são extremamente competentes, de uma grandeza inestimável, só que eles, por não ter alguém que apoie, que levem eles para o caminho certo, eles acabam se auto-sabotando. A mente de um artista, normalmente, ela é bem barulhenta, ele pensa em muitas coisas, muitas vezes ele quer fazer muitos tipos de artes, acaba não conseguindo se concentrar numa coisa só e acaba se sabotando e não conseguindo chegar em lugar nenhum. Então é por isso que aqui eu compartilho experiências minhas que me ajudaram nesse processo, mesmo porque eu demorei muito para conseguir focar e começar a me desenvolver como artista na noite, aí tocando em bares. Mas tá, vamos para uma coisa que deve interessar para muita gente. Ser um artista é treinável? Bom, é muito complicado dizer isso, porque se eu olhar atrás e ver tudo que eu passei, tudo que eu fiz, aparentemente eu treinei para fazer tudo isso. Só que eu não sei dizer se realmente tudo isso que aconteceu na minha vida, na minha carreira, como artista na música, se foi pelo meu treinamento ou uma energia que corre dentro de mim que sempre foi me direcionando e me levando para esse caminho. Então, é muito complexo dizer se é treinável ou não. Eu, desde pequeno, eu sempre soube que era isso que eu queria fazer. Não sei, estranho dizer, né? Mas eu sempre me via, sonhava, tocando, só que em grandes palcos para grandes públicos. Isso não aconteceu ainda, mas eu sempre persisti. Por mais que a vida fosse dura, por mais que tudo indicasse que eu deveria ir para outro lado, peso de família, conta para pagar, boleto vai vencendo, né? Eu sempre consegui me manter nesse meio de alguma forma. E em determinado momento, tudo começou a fluir. Mas, pensando no que mais me moldou como artista e as pessoas deixaram de me ver apenas como uma pessoa que vai ali na noite e toca, como eles me diferenciarem dos demais e olhar para mim e falar assim, nossa, quando você faz é diferente. Todo show que eu ia fazer na época com a minha banda, eu filmava e eu ficava em casa analisando cada detalhe e escrevia num papel as mudanças que eu ia fazer no próximo show. E assim foi, show atrás de show, atrás de show. E nesse meio eu fui crescendo como um artista e fui sendo reconhecido e até um momento onde eu acabei virando um frontman de verdade na minha banda. Então, por mais complicado que seja dizer se é treinável ou não ser um artista, essa minha experiência pode nos dizer que é possível você chegar muito próximo.
Mas mesmo assim, eu acho que aquela chama que te empurra para isso, ela tem que estar viva dentro de você. Senão, não vai rolar. Mas e aí, você que me assiste, você é artista ou músico? Já sabe se definir ou ainda está começando nesse mundo? Sente dentro de você que você nasceu para a arte? Se você está com dificuldades de responder essas perguntas, continue acompanhando o nosso conteúdo aqui do Artista do Zero, que eu vou estar ajudando você a responder essas perguntas, certo? E se esse vídeo de alguma forma colaborou, te ajudou, abriu a sua cabeça para alguma coisa, desbloqueou, dá aquele joinha e leve isso para mais pessoas para que eles também possam ter esse entendimento. E não se esqueça, se você quer ser um artista consistente e tocar na noite aí da sua região, não esquece de se inscrever no canal, segue a gente lá no Insta e eu vou estar aqui ajudando você e passando dicas para que você possa alcançar mais rápido esse caminho. Demorou? Então valeu!